sacada que a gente conseguiu fazer um trabalho direcionado para agrupamentos musculoesqueléticos. E aí ficou uma concepção muito bacana das pessoas começarem a pensar em cadeias musculoesqueléticas. Por quê? Não, eu, particularmente, não vejo você trabalhando, por exemplo, a articulação do ombro sem mexer na escápula, sem mexer na musculatura do trapézio, serrátil, manguito rotador e assim sucessivamente. Então, a partir do momento que você começa a pensar dentro de uma concepção de cadeias musculoesqueléticas, você abre o leque e as possibilidades para que você tenha mais efetividade no exercício. E quando você fala de método, eu sei aqui que um dos seus métodos é o Postura 1. Qual que é o diferencial desse método? Qual que é o passo a passo que ele tem para a gente entender aí desde da avaliação em si e da aplicação prática de exercício para correção postural? Tudo começa com a avaliação, né? Onde você detecta quais são os principais problemas. E aí você vai para a correção postural e foca na questão da individualidade biológica. Porque o que se tinha no mercado? Meio que, entre aspas, uma receita de bolo. Se você tem escoliose, você tem que fazer esse tipo de exercício. Você tem uma hiperlordose, você tem que fazer esse tipo de exercício. Alonga para cá, faz aqui, faz ali e tal. Uhum. E aí eu comecei a perceber, dentro dessa concepção, a abordagem biopsicossocial. O que é a abordagem biopsicossocial? É você olhar o seu aluno, o paciente, dentro de uma perspectiva o quê? Mais abrangente. Então, um exemplo prático. Vamos supor, nós que sempre estamos viajando e tal, e de repente queremos treinar e ter performance no treinamento. No dia em que você está em viagem, não adianta você querer aumentar a sobrecarga. Com certeza a probabilidade do risco de lesão é muito maior. Então você tem que fazer exercícios que sejam relaxantes. Ou seja, então você está num estado de tensão físico e emocional, que é o cognitivo, por isso que é a abordagem biopsicossocial. Então eu entendi. Viajou, a pessoa viajou, está cansada, mas precisa treinar e fazer um exercício corretivo especificamente para a inclinação de quadril. Mas essa pessoa viajou o tempo inteiro. Então não adianta eu pedir para fazer vários tipos de trabalhos de mobilidade em específico com grandes sobrecargas, por exemplo, que no caso seria o volume e a intensidade, a questão do tempo. Então faz o mínimo que você consegue sem dor. Pronto, resolveu o problema. Uhum. E aí quando você tem uma receita de bolo, as pessoas falam, você tem que fazer no mínimo 2 minutos esse exercício. Dá 30 segundos, a pessoa não aguenta. Uhum. E aí essa é a sacada. E por que do postura 1? Porque está tudo conectado. Então se você tem um desalinhamento de quadril, ele vai afetar tanto a parte superior quanto a parte inferior. Então você tem que entender que é tudo conectado. Todo o trabalho que você faz na prescrição de um treino, na prescrição de um exercício, você sempre tem que lembrar das cadeias musculoesqueléticas. Porque você vai sobrecarregar um sistema que vai desencadear uma compensação quando você não controla as variáveis específicas. E quando você fala de cadeias esqueléticas ou cadeias musculares, você usa muito Thomas Mayer, esse clássico dos livros de... Cara, eu peguei um pouco de todo mundo. Uhum. Thomas Mayer tem um pouco, Amélia Pascal... Kendall, Magui, alguns autores brasileiros, né? Érica Verderi, Vanícola e Guida. Por quê? Porque o foco, o Magui, que trabalha muito com avaliação musculoesquelética, por quê? O que se tem na literatura é um contexto geral com uma abordagem específica em determinadas alterações posturais. No manual de postura, eu não foquei tanto. Eu procurei direcionar as pessoas. Então, por exemplo, nós vamos trabalhar a cadeia da região da cabeça e pescoço. Então, quais são as alterações? A anteriorização e uma possível hiperlordose cervical. Vamos para a região da coluna. E aí a gente tem as escolioses. Então, você tem a estrutural, a idiopática e assim sucessivamente. E aí eu fui categorizando, e eu acho que isso foi um diferencial no livro, que veio desde a experiência prática, mais as literaturas, né? E eu explicito isso até na aula da pós, na qual nós gravamos hoje algumas pílulas, né, que são informações específicas para o Notável Play, para dar esse start. Ou seja, precisa mudar a cabeça no que se refere a essa percepção do exercício. E eu vejo que a partir do momento que você começa a trabalhar essas questões de postura, as pessoas vão entender melhor. Legal. Porque com o advento da pandemia, as pessoas estão muito mais com problemas de postura. Uhum. E aí agora eu estou migrando para essa questão da lesão, que é alguma coisa que a gente já sabe. Uhum.
Só que a partir do momento que você não cuida de uma alteração postural, possivelmente você pode ampliar o risco de lesão.